Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o quarto Diálogos para Fortalecer a Psicologia Jurídica. Esse Diálogos é um projeto da Comissão de Psicologia Jurídica do 10º Plenário do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. E hoje nós temos o tema da adoção. Teríamos como palestrante aqui a Adriana Guimarães Rosa. Entretanto, a Adriana teve um imprevisto de saúde e acabou de me ligar, me afirmando que não vai conseguir entrar. Então, eu vou até dar 5 minutos a mais para as nossas duas palestrantes, se elas assim desejarem. Nós vamos fazer 10 minutos 10 de exposição, ou 15, e depois a gente abre para o debate. Quem quiser participar do debate depois que as palestrantes falarem, vai poder abrir a sua câmera e falar ou fazer alguma pergunta no chat. Mas a gente prefere que abram a câmera e falem, porque esse é o Diálogos. Então, a ideia é realmente a gente conseguir estabelecer uma comunicação, ok? Então, eu vou passar primeiro para a Liane Coimbra, que é a nossa colaboradora aqui da Comissão de Psicologia Jurídica. Liane, pode ficar à vontade, são 19h37, então a gente tem até 15 minutos de fala para você fazer a sua explanação. Por favor. Ok. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Ok. Bom, então, eu queria começar agradecendo a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, discutindo esse tema, que para mim é muito importante. Né? Eu queria agradecer também aos meus mestres, que sem eles eu não estaria aqui, né? Inclusive, a Karen foi na especialização em psicologia jurídica, né, que eu terminei em 2018, então foi a última especialização aí que eu terminei. Então, foi uma especialização maravilhosa. Eu recomendo quem se interessar por essa área para estar fazendo, porque realmente é de muito aprendizado. Né? Eu cresci muito enquanto profissional depois dessa especialização. E a adoção é um tema ainda pouco estudado no Brasil, né, pela psicologia. Por quê? Eu comecei, né, a estudar o tema mais profundamente a partir do convite da psicóloga Graziela Hanna. Inclusive, ela foi convidada para estar aqui, mas não pôde, né, porque ela está de luto. Né? A gente entende, o Covid está, infelizmente, aí acabando com a vida de muitas pessoas. Infelizmente, o pai dela, né, foi acometido por essa doença e ele faleceu semana passada. Então, por isso que ela não pôde estar. Né? A gente até transmite os sentimentos a ela e vamos continuar fazendo orações para todo mundo, né, que está perdendo aí seus parentes, seus amigos, que é uma condição muito triste que a gente está vivendo agora. Né? Então, continuando, falando desse tema importante, a Graziela que me convidou ao Grupo Conviver. A gente está aí com a nossa presidente, a Vera, do Grupo Conviver. O Grupo Conviver é um grupo de apoio à adoção, um grupo de estudos, né? E a gente faz supervisões toda segunda-feira e a gente discute os casos que a gente acompanha. Então, o Conviver existe há 20 anos, eles têm vários voluntários e muitas parcerias, inclusive com os juizados, né, de infância e juventude. Então, a gente acompanha, faz o preparo, né, ali na pré-adoção, na pós-adoção, faz reuniões, né, de grupos de famílias. Então, a gente encaminha, acompanha, né, todos esses casos e a gente
tem muitos casos que, inclusive, eu vou citar alguns aqui no final, tá? Então, a gente tem histórias, assim, de muito sucesso que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu entrei para o grupo, como eu falei que esse tema ele não era tão estudado, né, pela psicologia, igual outros temas que a gente tem aí, que a gente, né, procura e acha uma bibliografia vasta. Não foi assim com a adoção, né? Eu não encontrei essa facilidade de bibliografia. E tanto que quando eu comecei no grupo, que eu fui estudar, eu digitei no Google, né? Logo quando eu comecei. Então eu digitei adoção. Então surgiu um monte de cachorrinhos e gatos, né? Bem fofinhos, lindos e maravilhosos. Mas eu pensei, mas e as crianças? E as crianças, gente? Né? Elas apareciam lá no final. Então eu falei, gente, então tem alguma coisa errada, né? Eu comecei no grupo em 2014, então isso foi há 6 anos atrás, né? Ainda bem que hoje já tem uma bibliografia maior, bem maior do que há 6 anos atrás. Então, assim, a gente vê que as pesquisas estão avançando e eu sempre falo que as pesquisas dependem da gente, enquanto profissão, enquanto ciência, né? E eu acho que quanto mais profissionais estiverem fazendo ciência, melhor, né? Então, a adoção, ela permeia a vida da gente em todos os sentidos, né? Por quê? Através da nossa vida familiar, tem muitos casos de adoção nas famílias, né? Nossa vida profissional e principalmente nessa, a gente precisa ser assertivos, né? Então, a gente busca aí, está estudando, aprofundando o tema, para a gente errar menos. Por que eu falo isso também? Quando eu cheguei no Grupo Conviver, a gente aprende na faculdade como atender crianças. Aí, primeira coisa, entrevista com os pais, não é assim? Anamnese. Aí vem uma anamnese enorme pra gente, né? Eu cheguei no Conviver, o meu primeiro caso foi com uma adolescente de 12 anos. Ela estava no abrigo desde os 6 anos. Ela estava em acompanhamento com outra psicóloga do Conviver. Aí esse caso foi passado para mim, inclusive pela Graziella. Então, eu perguntei para a Vera na supervisão, né, da segunda a sexta. Perguntei, Vera, qual que é a anamnese dessa criança? Primeira vez, ela riu, falou que anamnese, não tem anamnese. Essas crianças não têm anamnese. Eu, como assim? E agora? Você vai trabalhar com as informações que a gente tem. Entendeu? Então, com isso, assim, caiu por terra ali tudo que eu sabia e eu tive que me virar e aprender a atender essas crianças, né? São crianças de abrigo, elas vêm sem história, algumas porque essa criança que chegou até mim, essa adolescente, ela foi abandonada na rua. Não tinha ninguém por ela, né? Então, assim, ela, pela história que a gente tem do juizado, ela foi encontrada na rua, os pais dela, né? Claro, tem a busca, tem a procura. Os pais dela não foram encontrados, nenhum parente foi encontrado. Então, assim, não tinha nenhuma informação sobre ela, né? E assim, a gente foi atendendo, teve interesse de apadrinhamento, eu acompanhei um apadrinhamento dela, inclusive foi um apadrinhamento de muitos anos. E o que aconteceu com essa adolescente? Ela decidiu que ela não queria ser adotada por eles. Então, a gente fez todo um trabalho aí, porque o adolescente também tem voz, né? A gente escuta, eles podem escolher, né? Principalmente com 12 anos. Então, a gente fez todo um atendimento, teve o estágio de convivência, ela não quis, e foi assim, um primeiro caso, e infelizmente esse caso não foi legal. Por quê? Com o passar do tempo, ela começou a evadir, né? E no final
a última evasão dela, a gente nunca mais teve notícias. Na época, ela estava com 15 anos. Né? Então, até hoje, a gente não teve notícia dela. Então, em relação à adoção, nem tudo são flores, né? Mas esse caso é minoria, né? Então, meu outro caso que eu passei a atender foi de uma criança, na época, com 9 anos. Essa criança foi violentada, né? Pelo tio-avô. Ela tinha, como eu falei, 9 anos na época, ela ficou abrigada. Ela teve que fazer cirurgia de reconstrução genital e ela ficou muito tempo no abrigo, né? Essa criança, ela, claro, apareceu a família adotiva para ela, só que o que aconteceu? A gente teve que trabalhar a figura paterna, né, com essa criança, porque ela tinha muita rejeição por causa do abuso que ela sofreu. Então, assim, foi bem trabalhoso. Esse pai adotivo chegou a cogitar a ideia de devolvê-la, porque ela não estava aceitando. Mas, claro, foi muita terapia. E hoje eles estão super bem. Né? Então, assim, é um caso de sucesso. Realmente foi um caso muito bem acompanhado. Né? E as crianças e adolescentes, elas reagem muito bem, né, aos acompanhamentos, quando a família os adota. É o amor que constrói, realmente. Não é fácil, não é fácil, mas tem que ter esse suporte. Né? Quanto mais suporte, mais as famílias conseguem passar por esses problemas. Tá? Todo filho traz problema, adotivo ou biológico. Né? E isso faz parte das relações familiares. Né? E quanto mais preparados nós estivermos, melhor. Tá bom? Outro caso também que chamou atenção foi o caso de 2 irmãos, né, que eu atendi, também já maiores, um de 9 outro de 11 na época. A gente perguntou para eles, né, vocês aceitam ter 2 pais? Aí eles, não tem problema não, problema nenhum. Ou vocês querem pai e mãe? Eles não tem problema. E aí foi assim uma relação que deu certo desde o início, entendeu? Eles sempre buscaram ali a figura do pai, né? Então assim foi muito bem reforçado isso. Eles têm avó, né, adotiva, tias. Então assim foi um caso que deu muito certo. Hoje eles estão muito bem. Inclusive, recentemente recebi um vídeo deles comemorando o aniversário do cachorro. Uma alegria, todo mundo com bolo, parabéns e tudo. Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente vê o resultado, né, dessas famílias aí felizes, essas crianças, né, que sofreram tanto e hoje elas têm ali o amor que elas precisam, né, o cuidado. Então, isso tudo é que nos move aí por essa causa. Outra situação também foram de 2 irmãs, né, que a gente acompanhou. Inclusive, teve um primeiro apadrinhamento com fins de adoção que foi difícil, houve uma devolução e a gente acompanhou muito bem. O caso dessa criança foi um caso de muita agressividade. Ela chegou a quebrar a casa toda, né? E com isso a gente recebeu essa criança, a gente já acompanhou essa criança desde essa primeira devolução. Apareceram padrinhos novos também com fins de adoção, né? E esses padrinhos também foram muito bem preparados, né? Eles são pedagogos e foram bem assim firmes com ela, mas muito amorosos, que isso é o mais importante. É o amor que cura, a gente não tem dúvida nenhuma disso, né? Então, quanto mais amor uma criança recebe, mais ela se recompõe nessas vidas familiares, né? Então, oi. Aconteceu alguma coisa com o seu áudio. Estão me escutando? Ele Tá escutando? ficou abafado. É?
Deixa eu ver aqui. Aí melhorou, eu acho. Aqui de novo? Não, o quê? Assim, sim, melhorou. Melhorou? Qualquer coisa me avisa, vou colocar aqui. Bom, então, assim, esses casos sempre nos deixam muito felizes, né? E a adoção é um tema que a gente realmente precisa estudar cada vez mais e mais, porque cada caso é um caso, sempre é um desafio para a gente, né? E a gente tem como fim, né, crianças em família. Que as crianças são o objeto, né, dos nossos estudos e o que a gente tem aí como finalidade, né, são essas crianças em família. Então, a gente, enquanto profissional, tem que pensar, ao atender essas crianças, eu vou instigar vocês, eu fiz até algumas perguntas, né? Um minuto, tá? Um minuto, tá bom. Vocês já imaginaram se o seu bebê nascer com 8 anos de idade? Alguém aqui tem irmão gêmeo? Vocês já pensaram esse irmão gêmeo chegar com 7 e 9 anos? Alguém aqui atendeu ou atende crianças vítimas de violência sexual? É um grande desafio, né? E se essa história de abuso sexual estiver dentro da sua família? E se essa criança for seu filho, né? Já imaginaram? Quem aqui tem irmãos? Já imaginaram não ver seus irmãos nunca mais? Não saber se estão bem ou precisando de ajuda? Obrigada, Karen. Parabéns pela sua fala. Você traz muitas questões, mas a que eu mais quero destacar é a que mais mexe comigo, que é a questão do abuso sexual, trazer a máscara do 18 de maio, faça bonito. Não, a violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu sou uma militante dessa área há muitos anos, militante estudiosa, né? Então, a cada vez que alguém traz essa história aqui de violência sexual, eu sempre trago o não, né? O pessoal está perguntando se a lista de presença está pelo chat. Não precisa de lista de presença. Eu vou bater foto agorinha de todas as telas, tá? E o certificado vem por e-mail para vocês. Pessoal, vou chamar agora Valesca Cordeiro S. Costa O para proferir suas palavras, mas antes da Valesca começar, gente, teve algumas pessoas que levantaram a mão, eu vou pedir para colocar lá no chat, inscrita, eu quero me inscrever, melhor, porque aí eu consigo ordenar melhor, tá? Valesca, por favor. Boa noite, gente. Conseguem me escutar e me ver bem? O som tá ok? Tá? Então, primeiro quero agradecer a indicação, né, dos colegas e o convite do Conselho Regional de Psicologia Goiás para estar aqui hoje, dar as boas-vindas e cumprimentar a todos que estão aí compartilhando esse momento com a gente. Quando eu estava pensando na minha fala, né, eu resolvi trazer um pouco da minha experiência, né, dentro do Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, no setor de colocação, né, as famílias substitutas, do qual eu faço parte. Então, queria destacar primeiro, né, que a psicologia está presente em todas as etapas de um processo judicial para adoção, desde uma fase pré-processual, né, até a colocação da criança, acompanhamento, né, e a sentença de adoção. Então, o primeiro momento, né, que nós atuamos lá no juizado é um momento de orientação, de escuta inicial desses pretendentes, antes por forma presencial e agora com a pandemia por telefone, né? Então, a gente faz esse momento de escuta, faz esse momento de orientação e de informações iniciais para adoção, porque consideramos que a decisão pela adoção deve ser refletida, deve ser pensada, deve ser consciente, e não fruto ali de um impulso ou de uma reportagem na televisão que apareceu de um bebê abandonado e no outro dia eu estou ligando lá no juizado querendo adotar.
Então, a gente tem esse momento com esses pretendentes para que eles possam abrir o processo judicial já conhecendo minimamente o tema, né, e sabendo ali se é isso que eles querem, porque muitos após essa informação inicial nem voltam, né, vê que não é o momento, vê que não é esse o projeto familiar, né, então essa primeira atuação que a gente tem lá, e depois numa fase já processual, quando os pretendentes já juntaram toda a documentação, né, que está na lei, que deve ser juntada, e aí a magistrada encaminha para o nosso setor, né, multidisciplinar, para a gente fazer a avaliação técnica desses pretendentes. No setor hoje que eu ocupo, apesar da gente ter assistentes sociais, pedagogos, pelo volume da demanda processual, a gente não consegue atuar de forma conjunta, então cada um faz o trabalho na sua área, o que acontece é a discussão de casos, né? Então a gente discute muito, conversa muito, mas o trabalho conjunto hoje, pela realidade que a gente tem, não é possível, né? E aí, nessa avaliação técnica, em geral, a gente utiliza de entrevistas individuais, conjuntas, observação, né? Presencialmente era possível visita domiciliar, né? Hoje não está sendo possível, então a gente tem feito os atendimentos por videochamada. E a casa, em geral, a gente pede para os pretendentes mostrarem enquanto a gente faz a videochamada e também por fotos, né? A gente acaba colocando também, quando eles permitem, as fotos do ambiente. Assim que a gente tem os desafios da pandemia, né? Que a gente tem que se reinventar. Então, a partir desses instrumentos, a gente vê se precisa de algum outro instrumento, como um teste psicológico, né, para complementar a avaliação. E se a gente percebe, né, então a gente faz a aplicação, a gente lá no juizado tem instrumentos disponíveis, né, como Zuliger, Rorschach, KTP, e para cada caso a gente define uma bateria ali, né, de acordo com que aquela demanda. A partir disso, a gente constrói um relatório que é enviado, né, para o magistrado, indicando, né, quais indícios que a gente percebeu, se existem indícios ali favoráveis para um projeto adotivo, se a gente percebeu uma motivação para a parentalidade daqueles requerentes, ou a gente faz a sugestão de algum encaminhamento quando a gente percebe que é necessário, né? Como a psicoterapia, como a frequência no grupo de apoio à adoção, porque além desses trabalhos de acompanhamento, eles têm reuniões que, né, sempre traz um tema interessante, então o grupo é muito rico, né? Então quando a gente percebe também, a gente indica para participar no grupo de apoio à adoção. E a partir dessas indicações, né, em geral, os magistrados levam muito em consideração o nosso trabalho, então o que a gente indica, em geral, é aceito, né, por eles. E aí, quando existem esses casos de encaminhamento, depois eles voltam para uma nova avaliação, né, da equipe técnica. O Conviver Diálogo também, em geral, faz relatório dos atendimentos, dos acompanhamentos, e isso também nos ajuda no trabalho quando a gente vai fazer essa reavaliação. Uma outra parte do nosso trabalho, né, é o curso de preparação psicossocial e jurídica, que a gente também tem muito carinho por ele, e agora está passando por uma reformulação para o formato EAD, né, vai ser dado em EAD as próximas turmas aí, em que a gente trabalha temas diversos com esses pretendentes, né, como o perfil da criança, mitos e preconceitos, processos de adaptação da família adotiva, o quando e como contar, as adoções necessárias. Então, a gente traz essa diversidade de temas e a gente sempre preza no presencial, a gente faz isso e no EAD vai continuar fazendo, por um momento mais expositivo, vivencial, e também por um momento em que eles possam se expressar, né, expressar mais e serem mais ativos no processo, que são as rodas de conversa, em que nós trazemos convidados. Já vieram, né, representantes do Conviver Diálogo, promotor de justiça, juiz, coordenador das instituições de acolhimento. Então, a nossa ideia é que eles não fiquem restritos só à nossa equipe, que eles possam ampliar o conhecimento do tema e realmente tenham um momento em que eles possam perguntar, tirar dúvidas. São 10 minutos, depoimento da família adotiva, que em geral ajuda muito. Ouvir das pessoas que já adotaram, saber da experiência de quem já esteve no lugar que eu estou, é sempre muito importante. Então, a gente sempre, todo curso traz um depoimento da família adotiva. Finalizado o curso,
eles são inscritos, né, quando existe a habilitação, aí eles aguardam a serem chamados para conhecerem uma criança. Quando são chamados, a gente apresenta essa criança, fala informações iniciais antes deles realizarem a visita na instituição de acolhimento. E as primeiras visitas, então, são na instituição e assistidas, né, tanto por nós quanto pela instituição. E aí, novamente, vem a nossa atuação, né, porque a magistrada pede para nós um relatório antes de definir a guarda, que um primeiro momento da adoção é a guarda, né, que é o que a gente chama de estágio de convivência. Então, a gente vai ver como estão sendo essas visitas, se existe ali uma abertura inicial para a construção de vínculos, né? A família extensa está participando desse processo de aproximação desse casal com a criança? Como é que esse casal está se preparando quanto à casa, quanto à rotina, né? Como é que está sendo a questão das emoções nesse processo? A gente liga na instituição para saber também do lado da criança, como é que a criança está nessas visitas, como é que ela tem reagido. Então, tudo isso a gente faz um relatório e envia, né, para esse processo, para a juíza analisar o processo da guarda. Estando com a guarda, inicia-se o estágio de convivência. E aí também a gente acompanha todo esse processo de estágio de convivência. A gente sabe que quando chega um membro, quem estuda aí família, né, sabe que quando chega um membro novo, instaura-se um momento de crise, que é o momento em que há um desequilíbrio, em que essa família se reorganiza para atingir um novo equilíbrio. Então, como é que está sendo isso? Como é que está sendo essa integração? Como é que está sendo esse processo de adaptação, né, na família? Como têm sido as mudanças? Como é que a família extensa está envolvida, está engajada nesse processo, né? E quando necessário, a gente faz algum encaminhamento também, né? Para acompanhamento psicoterápico, ou para reuniões, a gente percebe qual a necessidade daquela família. E também, se for necessário, faz esse tipo de indicação. Então, o trabalho da psicologia, né, como eu disse, está em todas as etapas, né? E aí, como a Liane disse, a adoção é um tema que todos nós estamos envolvidos, enquanto sociedade e enquanto profissionais, né? É um compromisso nosso. E aí eu convido, né, os colegas a conhecerem, a se aprofundarem mais nesse tema, que é um tema apaixonante, né? Quem trabalha na área sabe. E o que eu percebo é que às vezes a gente faz encaminhamentos, né? Por exemplo, para o atendimento psicológico, e eu escuto muito de casais e de famílias falando: nossa, fui em tal profissional, fui em outro profissional e eu fui reencaminhado porque, né, o profissional disse que não tem conhecimento sobre o tema, não se sente tecnicamente preparado para atender, né? O que é eticamente louvável a gente encaminhar um caso quando a gente não se sente tecnicamente preparado para isso. Mas eu também convido vocês a conhecerem mais sobre o tema, a estudarem e se capacitarem, né? Porque é possível. Essas pessoas precisam muitas vezes da nossa intervenção, do nosso atendimento, e é possível ampliar o conhecimento e construir conhecimento, né, Liane? Como você disse, às vezes a gente precisa também participar dessa construção de pesquisas com a nossa experiência e estudar mais sobre o tema. Então, convido vocês a estudarem e que a gente possa também construir junto com essas pessoas, com essas famílias, um futuro melhor, né? Porque a infância e a juventude, quem atua nisso, aposta nisso, de que é possível construir um futuro melhor. E é isso, né? Estou aberta às dúvidas aí, se precisarem. Obrigada. Muito bem, Valesca, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada pelo aceite do convite, Liane e Valesca, por estarem aqui conosco, dividindo a experiência de vocês. Eu tenho aqui 4 pessoas inscritas, a Tassiane Rodrigues levantou a mão. Tassiane, você está aí? Você quer falar? Tassiane? Eu vou passar para a próxima inscrita, então. Aí, se a Tassiane quiser falar, ela abre a câmera e o microfone. Giovana Rodrigues, por favor, abra sua câmera, seu microfone para a gente te ver.
Pronto, Giovana. Abre seu microfone. À esquerda embaixo. Ela colocou no chat que não quer falar, não? Certeza? Vamos passar para a próxima, às vezes você toma coragem, né? Boa noite. Eu posso fazer uma... Vou até pôr meu vídeo aqui. Boa noite, meu nome é Verônica, tudo bem? Verônica, deixa eu passar para as inscritas, depois eu passo a voz para você. Você quer se inscrever? É porque eu só queria saber o que significa as inscritas, só isso. Só para poder falar, para a gente coordenar aqui as participações. Ah, tá. Tá? Eu Tá vou ótimo. colocar, daqui a pouco eu te chamo. Obrigada. Vera Cardoso. Oi. Boa noite, gente. Meu nome é Vera. Eu sou cofundadora, né, dessa organização não governamental que a Liane citou e que a Valesca também citou, que é o Grupo de Apoio à Adoção, né? Tem 20 anos que eu participo desse grupo, né? Sou mãe por adoção, entrei nessa causa a partir daí, né? Primeiro, queria dar parabéns para a Valesca e para a Liane, acho que vocês foram muito claras, muito objetivas, falaram muito bem, né, para dar um panorama geral de dois lados da adoção, né, que se complementam, né, o judiciário e o grupo de apoio à adoção. E eu queria só complementar, falando um pouco mais da questão jurídica, né? Como é que a gente atua juridicamente, né? na psicologia jurídica, né? Essa supervisão, uma vez por semana, que a Liane citou, toda segunda-feira, a gente faz uma supervisão clínico-institucional, que a gente chama. A Ângela Baiocchi é a supervisora clínica e eu faço o que a gente chama de supervisão institucional, porque eu faço a articulação institucional com todo o sistema jurídico. A gente recebe encaminhamento não só do Juizado de Goiânia, mas do Juizado de Aparecida de Goiânia, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Agora, com essa coisa da internet, a gente está atendendo vários casos do interior que vem a solicitação judicial para a gente fazer ou a preparação da criança para adoção ou o acompanhamento dessa família que está em chamado estágio de convivência. E cada caso desse que a Liane contou gerou um relatório psicojurídico, que não deu tempo da Liane falar, né? No pouco tempo que ela falou. Mas cada caso desse gera um relatório psicojurídico, que é um relatório, um roteiro de relatório criado pela Ângela Baiocchi. Esse relatório, eu e a Ângela, a gente lê, o relatório é assinado pelo psicólogo responsável, pela Ângela Baiocchi, eventualmente por mim, se precisar, né? E ele é encaminhado para o judiciário e anexado ao processo, ou ao processo da criança ou ao processo de adoção. E a visão que a gente tem do papel do psicólogo jurídico nesse trabalho é muito de dar voz para a criança e para o adolescente, né? De ser o intermediário para gerar a voz da criança dentro do processo, principalmente da criança pequena. O maior de 12 anos, muitas vezes o juiz escuta, mas as crianças pequenas são muito pouco ouvidas nos processos de adoção. E os psicólogos nossos conseguem levar essa voz nos relatórios psicojurídicos para dentro do processo. Como a Liane falou, das duas crianças que foram para o casal homoafetivo, né? Foi para o relatório, né, que ela fez essa avaliação e ela ouviu isso das crianças, e isso foi escrito nesse relatório psicojurídico que foi para dentro do processo, que essas crianças aceitavam, assim como a gente já teve um caso ao contrário, que as crianças disseram que não queriam, que queriam um pai e uma mãe, então isso foi para o relatório, né? A outra coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem é que quando a gente recebe um encaminhamento jurídico para fazer o acompanhamento psicológico, né, a gente tem acesso, né, via esse encaminhamento jurídico, a gente consegue o acesso ao histórico da criança no processo, né, até para aquilo que a Liane falou, né, tem o histórico que não tem nada,
né? Mas tem alguns históricos que têm informações. Então, a gente consegue acesso a esses históricos, né? Em geral, sou eu que faço isso, por isso que eu faço a relação institucional, né? Para não ficar várias pessoas mexendo com o processo, né? Passo as informações básicas para os psicólogos, mas é importante que as pessoas saibam que nós não temos acesso aos processos dos pretendentes à adoção. A adoção é um segredo de justiça. Todo processo de adoção é segredo de justiça. Nós não temos acesso a nenhum processo da família que vai adotar. Só da criança que está no abrigo e que vai ser adotada e a gente pode ter acesso, tá? E a gente também não coloca relatório direto no processo de ninguém. A gente responde formalmente, protocola lá no judiciário, é o próprio judiciário que vai anexar ao processo, tá? Então, era só isso que eu queria fazer de observação, para ficar claro um pouco mais esse papel psicojurídico, né? Resultante de todas essas histórias que a Liane brilhantemente relatou. Obrigada. Muito obrigada pelas suas contribuições, Vera Cardoso. Agora eu vou chamar a Laís Deoli, que diz que está sem câmera, mas tudo bem, Laís. Ativa só o seu microfone e pode fazer sua contribuição. Laís? A Laís colocou aqui no chat, gente. Sou estudante de psicologia, estou no último ano da faculdade, faço estágio na área da psicologia jurídica e achei muito interessante o tema. Liane e Valesca, querem falar alguma coisa para a Laís, como estudante? Bom, eu queria falar para a Laís que é assim mesmo. A gente, quando começa a estudar, a gente realmente não sabe e a gente não tem nem noção do que vem pela frente. Né? Igual eu falei, esse tema é pouco estudado, tem pouca bibliografia, eu falo isso em relação aos outros temas. Né? A gente vai procurar psicologia social, tem um monte de tema, né? De pesquisa, de bibliografia, psicopatologia, tem um monte de bibliografia, mas e adoção, né? E realmente elas estão na nossa vida. Então, assim, depende da gente também, enquanto profissional, buscar, correr atrás, estudar e entender o tema. É porque ele está aí, está presente, né, na nossa vida. Muitos de vocês, eu tenho certeza, ou são filhos adotivos, ou tem alguém na família. E é assim, né? Então, eu recomendo, né, que eu estou sendo muito feliz trabalhando nessa causa. Minha vida profissional ficou mais colorida. Tá? Obrigada. Karen, só comentando um pouco o que a Laís falou, né? Eu me identifico, eu quando entrei na faculdade, na minha cabeça de psicologia, existia a clínica, né? No meu universo era aquilo que existia. E aí, quando eu fiz o estágio em psicologia jurídica no Ministério Público, foi quando eu me apaixonei pela área de psicologia jurídica. E quando entrei no Tribunal de Justiça, a área da infância e juventude era o que eu queria desde o início, né? E aí foi no campo mesmo que eu fui conhecer mais sobre adoção, né? Então, aí, se você tem a oportunidade aí, enquanto estudante, que eu fui conhecer no campo, mas enquanto estudante, de já se aprofundar nesse tema, de já buscar, né, referenciais, me coloco à disposição também, se você quiser depois, né, algum referencial teórico, trocar alguma ideia também sobre o tema, me coloco à disposição. Karen, só mais uma observação também, que a Valesca falou que foi já o campo jurídico dela. Quando eu me formei, nem tinha na grade psicologia jurídica. Isso nem existia. A dificuldade, né? Então, assim, muito tempo depois, que eu me formei em 2001, na antiga Universidade Católica. Então, muita coisa mudou, né? De lá para cá, e ainda bem. As coisas também evoluíram muito. Hoje a gente já tem mais de 5 faculdades, né, de psicologia em Goiânia.
Goiânia virou referência em cursos de psicologia. A gente ficou muito feliz com isso. A jurídica é fundamental, necessária. Eu vejo isso agora. Né? Eu acho que a gente, enquanto psicologia, também tem que se autoafirmar, que a gente tem que mostrar serviço. A gente não pode perder isso, a gente tem que abranger cada vez mais esse campo. Né? Então, é recomendadíssimo. Como eu falei, sou muito feliz trabalhando nessa área. Obrigada. Nós temos 23 faculdades, instituições de ensino em psicologia em Goiás e quase 10 mil inscritos no Conselho Regional de Psicologia, viu? 23 instituições, é muita gente aí, ó, estudando e trabalhando. Pessoal, Verônica se inscreveu. Pode abrir sua câmera, Verônica, e seu microfone. Bem-vinda, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Na verdade, eu tinha só uma dúvida, porque eu não estava entendendo o que significava inscrito quando eu fui percebendo que pessoas colocavam inscrito. Inscrito é para colocar a ordem de quando você quer dividir alguma coisa com o grupo, é isso? Isso, é para abrir o microfone e fazer uma intervenção, porque o objetivo desse encontro aqui, gente, o nome, aliás, é Diálogos para Fortalecer a Psicologia Jurídica. Então, é por isso que as falas das palestrantes são curtas, para a gente poder, de fato, dialogar. Discutir sobre a... Ah, tá. Não, mas obrigada, era só para tirar essa questão, agora eu entendi. Era isso mesmo. Obrigada, tá? Um prazer estar aqui. Bem-vinda, viu? Com vocês. Obrigada. Aproveitando o prazer que a Verônica menciona, gente, nós temos a Semana do Psicólogo agora, semana que vem vai ser a semana inteira, nós vamos ter eventos de todas as comissões do Conselho Regional de Psicologia, vários eventos, várias palestras, vamos ter da psicologia jurídica também, que vai ser, deixa eu fazer o marketing aqui, peraí, da psicologia jurídica 26 vespertino, tá? Vera Cardoso, você se inscreveu de novo? Por favor. Eu de novo. Desliga o seu microfone, só para não dar interferência. Todo mundo que não estiver falando, gente, isso, obrigada. Todo mundo que não estiver falando, desliga. Vera? Eu de novo, né? Já que o tema me apaixona, eu falo demais, vocês têm que me controlar. Pode falar. Eu acho que é legal chamar a atenção para uma questão que apareceu muito na fala da Valesca e da Liane, que é a questão de que esse trabalho, né, muita coisa que a Valesca descreveu, muita coisa que a Liane descreveu, é um trabalho de muita prevenção, né? Prevenção de problemas, prevenção de transtornos na família, de transtornos nas crianças, né? Quando a Liane fala assim, não tinha, até pouco tempo, não tinha bibliografia, né? E aí, quando a gente ia pesquisar bibliografia, o que a gente encontrava eram bibliografias de psicólogos clínicos que só atendiam os problemas de adoção. Porque chega no psicólogo clínico, né? Assim como chega a família biológica que tem problema com o filho, a família adotiva tem problema com o filho, vai para o psicólogo clínico. Então, havia muito material falando só das situações, problemas que chegavam nos consultórios, né? Acho que hoje, com os grupos de apoio à adoção, com esse trabalho que ampliou as equipes técnicas no judiciário, esses cursos de preparação para adoção, essas rodas de conversa, a reunião que a Liane citou que a gente faz, né, fazia, agora também pela internet, uma vez por mês, aberto às famílias, né, uma roda de conversa mensal para debater temas. Isso são intervenções em caráter de prevenção, né? Acaba gerando essa clínica que a Liane descreveu, ela é uma clínica, mas é uma clínica com um viés de prevenção de problema futuro,
né? É uma intervenção do psicólogo no início da construção de uma nova família, né? É na hora que essa família vai conhecer uma criança e a criança vai conhecer uma nova família, né? Como é que vai se dar esse encontro de dois mundos, muitas vezes completamente diferentes, com histórias muito diferentes, né? Como é que esse encontro acontece? Né? Então, é uma intervenção clínica, mas é uma intervenção com caráter preventivo. E eu acho que é esse tipo de pesquisa e esse tipo de bibliografia que, de uns anos para cá, vem surgindo nas discussões de adoção. Né? Como é que você reconhece essa família, né? E você reconhece os problemas que podem acontecer e como você faz uma intervenção precoce para que as adoções sejam histórias que a gente diz seguras e para sempre, né? Que sejam realmente histórias felizes, né? São intervenções, né, curtas. O trabalho que a Liane descreveu, a gente coloca como um trabalho de terapia breve, né? A gente sempre faz uma proposta de uma terapia breve, focal na questão realmente da adoção. Se a família precisa de algum tipo de psicoterapia que a gente identifica, a gente recomenda, encaminha, mas o trabalho nosso, ele é focal e é de terapia breve, né? Mas eu queria chamar muita atenção para isso, né? Que as pessoas entendam esse trabalho como uma intervenção precoce, preventiva, na construção de uma nova família. Inclusive na construção de famílias com novas conformações familiares que estão surgindo através da adoção, né? A gente tem casal homoafetivo masculino, casal homoafetivo feminino, pessoas solteiras heterossexuais, pessoas solteiras homoafetivas, homem e mulher. A gente tem transgêneros que adotaram crianças transgêneros, né? Essa questão da sexualidade é fortíssima na história da adoção, seja pela questão da violência sexual, que vai muita criança com história de violência sexual para dentro do abrigo, como é que você trabalha uma família para lidar com a recepção, o acolhimento de uma criança com história de violência sexual, que não é fácil, mas a gente tem histórias difíceis de serem trabalhadas de crianças que já no abrigo, ainda pequenas, começam a ser... A gente tem já histórias no Brasil de crianças com identificação transgênera já dentro do abrigo, como é que isso foi difícil de ser trabalhado e tem casos adotados por família heterossexual e tem casos adotados por pessoas transgêneras, né? A gente tem histórias muito sofridas de crianças que começam a demonstrar já uma identidade na linha da identidade de gênero mais para a homoafetividade, né? E elas sofrem muito dentro do abrigo, essas crianças. Sofrem muito, principalmente porque o Brasil ainda tem um sistema de abrigos, né, ou de instituições de acolhimento, com grande parte das instituições religiosas e não públicas, né? E essas instituições religiosas, elas discriminam, elas maltratam, elas castigam, elas não aceitam uma criança que comece a demonstrar uma identidade de gênero diferente, né? Então, tem esse universo da adoção, gente, ele é um universo mesmo. A gente lida com essas coisas todas, né? De crianças que às vezes chegam na família e na família ela se sente à vontade de falar da sua história de violência sexual, de demonstrar a sua tendência homoafetiva, né? Porque no abrigo isso não é permitido. Né? O abrigo, principalmente o religioso, eles são abrigos repressivos, né? Então, assim, em todos esses sentidos, eu acho que o trabalho da gente é um trabalho de intervenção precoce em prevenção, né? Eu queria marcar muito isso, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal desse trabalho, tanto do judiciário quanto do grupo de apoio à adoção. Ok, obrigada, Vera. O Renato de Oliveira fala no chat. Falem um pouco, se puderem, sobre crianças e adolescentes que não querem ser adotados. Como vem essa questão? Como trabalham com esses indivíduos? Liane, Valesca, qual das duas?
Deixa eu falar. Já que a Vera... Posso? Só arruma o seu som, Liane. Ih, tá ruim de novo. Acho que é o seu fone que tá ruim. Ele melhorou? Bom, então vou deixar a Valesca falar enquanto eu arrumo. Talvez tirar o fone, Liane, fica melhor. Renato, né? Na minha experiência profissional lá no juizado, né? O que nós, enquanto equipe, já conversamos de casos são a maioria adolescentes, né? Que se manifestaram. Mas em todos os processos, as crianças e adolescentes são ouvidos. Mesmo crianças pequenas que não se tem exigência legal ali de serem escutadas, né? Em audiência, elas são sempre ouvidas durante, né, a intervenção psicológica, ou com assistente social, ou com pedagogo, são sempre ouvidas. E outra coisa também, só reiterando essa questão da escuta, que eu acho muito importante, é que a lei prevê e são realizadas o que a gente chama de audiências concentradas, né? Hoje os estudos são realizados de 3 em 3 meses e as audiências realizadas de 6 em 6 meses, em que durante a audiência senta magistrado, defensor público, equipe da instituição de acolhimento, pessoas da rede que tenham atendido essa criança, técnico do judiciário, todas as pessoas que acompanham o caso dessa criança ou desse adolescente. Então, existe uma audiência para discutir caso a caso. E essas crianças e adolescentes também vão nas audiências e elas são ouvidas por todas essas pessoas e é avaliado se essa criança vai continuar na instituição de acolhimento, ou se o melhor é a reintegração familiar, ou ali haver um processo de destituição, né, e a partir daí essa criança vai para adoção ou esse adolescente. Então, eu queria dizer que isso é feito periodicamente, né, durante esses estudos, quando a criança está acolhida. Então, essa criança ou esse adolescente tem voz no processo. E da nossa experiência, essa questão acontece, né, mais com adolescentes, e muitas vezes a gente percebe que, às vezes, aquele adolescente já tem um longo tempo de acolhimento institucional, né? Então, às vezes, a instituição é uma referência para ele, né? Ele ali já se construiu vínculos, né? Ele ali, a gente, às vezes, tem a impressão da instituição como prisão, né? E não é. Os adolescentes que estão, as crianças, elas estudam, né? Através do apadrinhamento, né? Que até a Liane falou que já acompanhou, eles têm convivência comunitária, eles vão aos passeios, né? Se eles tiverem um padrinho, uma madrinha de referência, aos finais de semana, nas férias, eles vão para a casa desse padrinho, dessa madrinha. Só que tem gente que mesmo, por exemplo, ela citou o caso do apadrinhamento. Ele quer ter essa pessoa de referência, mas ele quer continuar na instituição, né? Porque ali ele não tem mais a intenção de ser adotado. Então, às vezes, tem um longo tempo de instituição, aquilo ali já virou uma referência para ele. Principalmente na minha experiência, eu vejo isso com adolescentes. Mas na minha experiência é a minoria. A maioria dos casos, esses adolescentes, essas crianças querem muito ser adotados. Liane, você quer comentar essa ou a gente passa para a próxima pergunta? Deixa eu falar um pouquinho. Tá me escutando? Melhor. Eu tirei o fone. Ficou melhor? Aí. Bom, em relação a essa adolescente que evadiu, né, que eu citei no início, eles foram padrinhos dela por muito tempo. Então, assim, eles tiveram tempo de adaptação, esse estágio de convivência foi realmente, assim, muito bem feito, e a gente também chegou numa posição, assim, da escuta dessa adolescente, e ela não se adaptou ao casal, né? Eles tinham uma postura, assim, muito rígida, e igual a Valesca falou, a criança, ela ficou muito tempo abrigada. Então, assim, o apadrinhamento, quando ela foi para a guarda, que o apadrinhamento, a criança vai aos finais de semana e retorna para o abrigo. Então, assim, ela continua com a rotina do abrigo. E quando esses pais realmente obtiveram a guarda dela, ela não aceitava as regras, né? Então, assim, teve toda essa
esse questionamento até com ela, mas eu falava assim, e outros pais, você aceita? Ela falou, sim, mas eles eu não quero. Então, assim, como não escutar essa criança, esse adolescente? Gente, eu tô achando que a Liane travou. Oi? Você travou. Liane, você travou. Você falou assim, como não escutar essa criança e esse adolescente? Que mais? Travou de novo. Vamos aguardar só um minutinho para ver se ela volta. Se ela não voltar, a gente passa para frente, esperando ela retornar de vez. Ela caiu, gente, mas ela vai entrar de novo, com certeza. Vou chamar a Manuela Dinal, que levantou a mão. Manuela, por favor. Abre seu microfone. Você está muda. Aí embaixo, no seu celular, embaixo tem o ícone do microfone. Clica nele para você abrir. Aqui. Isso. Tá ouvindo? Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Você desligou o vídeo. Oh, meu Deus, é a primeira vez que eu acesso essa reunião no Zoom. Deixa eu ver. Pronto. Agora sim, por favor. Voltou? Voltou. Agora eu não. Eu mexi tanto aqui que eu não estou nem vendo vocês, mas eu vou falar assim mesmo. Diga. Mas tá ouvindo legal, né? Sim, pode falar. Então, eu gostaria de dar uma contribuição também, né? Meu nome é Manuela, eu sou formada há 4 anos e gostaria de falar um pouco do meu interesse pela psicologia jurídica, que foi quando eu atuei no Conselho Tutelar aqui de Salvador durante 8 anos. Quando eu atuei no Conselho Tutelar, eu já estava cursando psicologia e, através do contato com várias famílias que viviam em situações precárias e que a maioria das crianças procurava o Conselho Tutelar porque eram vítimas de violência, todo tipo de violência, eu decidi, depois de fazer o curso de psicologia, me especializar na área jurídica. E aqui em Salvador foi até difícil de encontrar uma especialização em psicologia jurídica. Eu fiquei 2 anos aguardando formar turma, até que eu consegui formar turma na Universidade Católica daqui de Salvador. E eu terminei a especialização em dezembro. Fiz o TCC e fiz conclusão de curso, de trabalho de curso, agora em março. E é uma área que eu sou apaixonada. Vocês estão falando aí da adoção. E eu lembro que no Conselho Tutelar eu participei de algumas reuniões de um projeto chamado Família Acolhedora. Não sei se no estado de vocês tem esse projeto. Pelo que eu ouço falar, esse projeto ainda continua. É um projeto onde as crianças, antes de... Se vocês conhecem um pouco, que eu me lembro assim, raramente desse projeto, que as crianças, antes de serem adotadas, elas passavam por esse projeto. Às vezes, quando era festa de Natal, Ano Novo, aí as famílias que queriam adotar, ou às vezes que queriam ter uma criança assim na sua casa, trazer um pouco de felicidade para essas crianças que viviam no abrigo, elas se inscreviam nesse projeto e as crianças passavam alguns dias com essas famílias, mesmo que aquela família não quisesse adotar.
Eu queria saber se vocês conhecem esse projeto, se vocês conhecem, e qual a opinião de vocês sobre esse projeto, chamado Família Acolhedora, se vocês conhecem. Valesca, Liane. Pode falar. Oi? Pode falar. Você voltou, né, Liane? Que bom que deu certo. Não tinha visto essa fotinha. Mas esse projeto, né, de família acolhedora, ele vai ser ainda implementado em Goiânia, né? Em Goiás, eu não sei como é que está isso no estado, mas em Goiânia, especificamente, ele está em trâmite aí para implementação. Mas o que você me falou sobre, às vezes, passar datas comemorativas e tudo, teve uma época que o programa Anjo da Guarda fazia esse tipo de ação, né? Quando tinha Natal, festa comemorativa, existiam as pessoas que se cadastravam, né, para levar essas crianças. Hoje o que se tem é o apadrinhamento afetivo, ou seja, são pessoas que estão presentes na vida dessas crianças e desses adolescentes, não só nas datas comemorativas, estão ali o ano todo. Então, eles passam férias, finais de semanas, e claro, quando tem uma data comemorativa desse tipo, essa criança, esse adolescente também vai, né, passar esses momentos familiares. Em datas comemorativas, já faz alguns anos que a gente não faz e tem trabalhado mais investido no apadrinhamento como um todo, né, durante o ano todo, nesses momentos. A família acolhedora não é no setor que eu trabalho, né? É o setor de acolhimento institucional lá do juizado que está ligado mais a essa parte, então eu não sei detalhes do projeto, porque não trabalho diretamente com isso, né? Uhum. Então eu sei mais informações do Anjo da Guarda, que é o apadrinhamento afetivo, que a gente chama, que a gente fala, tá? Da experiência do apadrinhamento afetivo. Se você quiser complementar, Liane? O nosso grupo, ele começou recentemente a estudar, né, esse projeto. Eu queria, inclusive, passar para a Vera, porque ela pode falar melhor aí, porque a gente também está iniciando os estudos, né, Vera? Como eu represento o grupo de apoio à adoção no Conselho Estadual dos Direitos da Criança, até a Karina está aqui também, que ela representa o CRP no Conselho, né? O Conselho discute todos os projetos chamados de direito à convivência familiar e comunitária, então discute também família acolhedora, e a gente tem muito interesse em aprender, a entender e fazer parceria para isso, até porque muita coisa que a gente já aprendeu nesses 20 anos tem muita semelhança, são aprendizados que podem ser repassados para quem está trabalhando com família acolhedora, né? Mas o que a Manuela descreveu, eu acho que é mais apadrinhamento do que família acolhedora. A família acolhedora, a criança não fica no abrigo, a criança fica direto na família, né? E quando a criança vai só final de semana, ou festa, ou feriado, isso é apadrinhamento, são coisas completamente diferentes. E todos esses projetos têm sua importância, sua validade, porque eles se encaixam no que a gente chama de direito à convivência familiar e comunitária. Toda criança e adolescente tem esse direito, né? E quanto mais programas que dê acesso à criança a esse direito, melhor que tenha, né? É importante isso mesmo. Ok, eu vou passar a fala para Karina Mendonça, ex-conselheira do Conselho Regional de Psicologia. Ela quer falar um pouquinho sobre a família acolhedora, por favor, Karina. Então, o Família Acolhedora, ele é um serviço. Karina, seu som tá ruim. Ou você tira o fone. Tá ouvindo agora? É melhor. Melhorou? Melhorou. O Família Acolhedora, ele é um serviço tipificado pelo SUAS. Então, ele já existe como normativa desde 2009, desde que a tipificação do serviço. Agora que está sendo implementado o serviço, aí eu estou compondo a equipe que está trabalhando nessa implementação, e aí eu estou adorando ouvir vocês, que eu já quero o contato aqui das meninas para a gente
Travou, né, gente? Ai, que pena. Não, nós vamos aguardar a Karina voltar. Karina, Voltei. você voltou. Voltou? Você falando que queria o contato e aí acabou. Minha internet está horrível. Pode continuar. Coisas da tecnologia. Vai, Karina. Você vai começar agora de novo. Tá, peraí, deixa eu ficar aqui mais perto do Wi-Fi, pode ser que melhore também. E o Família Acolhedora, o intuito dele é que a criança não fique na instituição de acolhimento e fique com uma família para propiciar também a convivência comunitária, né, familiar e comunitária. Então, a gente está implantando o sistema, o programa aqui em Goiânia, né, e a gente está trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível, para ajudar com as crianças, com as possibilidades de uma intervenção mais social para elas, né? Então, é nesse sentido. Perfeito. Pessoal, agora Suelen Flores no chat. Deixa eu recuperar aqui um minutinho. Suelen Flores fala assim: sou graduanda de psicologia e na minha faculdade não tem disciplinas a respeito da psicologia jurídica. Fico chateada com isso porque tenho muito interesse na área, mas procuro aprender através de oportunidades como esta. Alguém quer fazer um comentário? Quer comentar? A gente já falou sobre isso, né? Da graduação e da oferta de psicologia jurídica. Acho que as faculdades estão até melhorando, né? Porque na época que eu me graduei, por exemplo, não existia psicologia jurídica na grade. Eu fui ver psicologia jurídica na especialização, na pós-graduação. Helga Benetti. Helga, que se inscreveu pelo chat, pode abrir sua câmera, Helga. Helga está aí? Não. Vamos para frente, então. Ana Cláudia. Ana Cláudia no chat. Boa noite, eu entrei um pouco atrasada. Gostaria que a Vera falasse um pouco mais sobre a psicoterapia breve, focal, como se dá isso num processo que muitas vezes demanda muito tempo. Obrigada. Vera, por favor. Bom, é o procedimento tradicional do que a gente chama de terapia breve, de terapia focal, né? A proposta que a gente faz de atendimento é de uma duração de, a princípio, de 3 meses, né? Podendo ser prorrogado, lógico, né? A gente tem casos que duram muito mais que isso, quando é um caso mais complexo, né? Mas a proposta é a gente trabalhar uma visão de ter, no caso da criança, por exemplo, da criança e do adolescente que vai fazer preparação para conhecer uma família, o foco é esse, é trabalhar com essa criança o que ela imagina que é uma nova família. A pessoa, quando perguntou aí, e a criança ou adolescente que não quer ser adotado, né? O processo de preparação de uma criança e adolescente de abrigo para conhecer uma nova família tem que estar atento a ouvir isso, né? É óbvio que um adolescente, a gente tem que ter em mente que também é a nossa função desenvolver a autonomia e o protagonismo desse adolescente. Se ele disser que ele não quer, eu não vou obrigar ninguém, né? O direito de adoção é direito da criança e do adolescente, não é da família. É a criança que tem direito de ser adotada, não é a família que tem direito a adotar. Tá? Então, a criança é o protagonista da história, a criança é o sujeito de direitos da adoção, a criança ou adolescente. Ele tem o direito, sim, de dizer que não quer.
O que a gente vê muitas vezes, como a Valesca falou, são crianças e adolescentes que às vezes falam que não querem e a gente vai ter que investigar de onde vem esse não, né? Antes de simplesmente dizer não quer, né? E muitas vezes esse não vem da dificuldade que essa criança tem com aquilo, por exemplo, que a gente estuda muito no nosso grupo de estudo, das chamadas lealdades familiares, né? Se eu aceitar ser adotado por outra família, gostar da outra família, eu estou traindo a minha família de origem, né? Ou o medo, assim, mas eu nunca mais vou ver meu pai e minha mãe, então eu não quero ser adotado porque eu não quero isso, né? O medo do novo, né? Como é que eu vou conhecer uma família que eu nunca vi na minha vida e chamar de pai e mãe? Tudo isso é muito assustador, né? Então, tudo isso é trabalhado focalmente com essa criança, que quais são as fantasias que ela tem para conhecer uma família uma nova família, que tipo de família ela sonha, ela imagina, ela deseja. Como muitas vezes a gente faz processo de despedida simbólica da família de origem, da família biológica, para que ela tenha tranquilidade de que ela está respeitando essa família ao entrar numa nova família, ela não está traindo a família biológica, né? A preparação da família para receber a criança, a gente inclui muito isso, né? Que ela respeite a família de origem da criança, as histórias de origem, que ela nunca fale mal da família de origem da criança, não é isso que vai garantir o amor, né? E na terapia breve que a gente faz quando a criança chega na família, é muito em cima da escuta de qual é a maior dificuldade daquela família, daquela criança. Como a Liane disse, cada criança é uma criança. Cada família é uma família, cada história é uma história. A gente não pode repetir, né? Então, o psicólogo tem que ser muito atento a quais são as queixas que essa família traz, né? De dificuldades que podem estar gerando conflitos nesse encontro, né, entre a criança que vem de um mundo com essa família que vem de outro mundo e trabalhar aquela situação, né? Então, às vezes, a família vem e queixa que a criança é agressiva, é desatenta, vai mal na escola. Vamos trabalhar essa questão. Se é isso que está incomodando a família, é isso que a gente vai trabalhar. Às vezes a família vem e fala assim, nossa, ela começou a falar muito da história que ela teve de violência sexual, de abuso sexual. Eu não sei como é que eu converso sobre isso. Vamos trabalhar esse foco, né? Então, quando a gente fala de terapia breve, de terapia focal, é nesse sentido, de ouvir qual é a dificuldade que aquela família traz, né? E dar o suporte, a orientação e o apoio naquela questão que a família trouxe. E cada família vai trazer uma especificidade, né? Tem família homoafetiva, por exemplo, que vem trazer angústias do tipo assim, vou matricular meu filho na escola. Eu estou com medo dele ser discriminado na escola porque tem 2 pais, né? Vamos trabalhar, então, com essa família, assim, por que que tem tanto medo, né, disso acontecer na escola? Vai visitar a escola, vamos ver como é que a gente consegue lidar com isso. Então, terapia breve focal que a gente faz é em cima disso, né? Por isso é um atendimento curto, tá? Muitas vezes a gente percebe que tem alguém naquela família, ou às vezes até a própria criança, que precisa de uma terapia longa. Nós não fazemos, nós encaminhamos para isso, porque não é proposta do grupo de apoio à adoção fazer psicoterapia das famílias nem das crianças. A proposta do grupo é trabalhar focalmente a questão da adoção e o tipo de conflito que surge em cada família que pode gerar uma dificuldade nesse processo de adoção, né? Só para completar, eu vi que alguém perguntou ali no chat se a família acolhedora pode adotar. Não, não pode. Um dos princípios da família acolhedora é que ela não pode estar inscrita no Cadastro Nacional de Adoção. Ela é uma família acolhedora, ela é substituta do abrigo. Essa criança vai para a família, essa criança sabe que é uma vida temporária, não pode chamar a família acolhedora de pai e mãe, né? E essa família vai cuidar dessa criança como um hóspede, né? Ela é cuidadora dessa criança. Essa criança pode voltar para a família biológica, como ela pode ir para adoção, mas é uma coisa temporária.
ela não pode adotar, a não ser que seja uma situação muito especial. Especial que eu estou dizendo é o quê? Essa família acolheu um adolescente de 16 anos e resolveu que quer adotar. Não tem, essa faixa etária é uma faixa difícil de encontrar alguém que queira adotar um adolescente de 16 anos. Aí o juiz pode abrir uma exceção e permitir que essa família adote. Mas uma família acolhedora, pegar uma criança de 4, 5 anos de idade e depois dizer que quer adotar, não pode. Tá? Tem que estar no Cadastro Nacional de Adoção para ser pretendente à adoção. Tá? Ok, Vera, muito obrigada. Manuela de Nalva. Ai, a Manuela, você de novo? Você quer falar de novo, Manuela? Sim, Oi, Manuela. vocês estão ouvindo? Sim. Eu não ia falar, mas me veio também uma dúvida aqui nesse momento. A lei fala sobre a adoção dos irmãos, né? Que não pode ser separado. Mas na minha convivência do Conselho Tutelar, eu vi alguns casos que não tinha como os irmãos serem adotados juntos. Como é que o psicólogo vai intervir nessa situação? Liane, Valesca. A gente, claro, vou falar, defende, né, ali a prevalência da família completa, né? A gente também, atualmente, a gente está até com um caso assim de 6 irmãos, ficaram 2 com uma família, 3 com outra família, e ficou um que é especial com outra família, né? E, inclusive, assim, a gente teve um certo problema porque a do especial queria mais um e essas crianças já estavam em família, então, assim, tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter certeza, né, de acompanhar essas famílias para que nada desse tipo aconteça. Então, assim, às vezes a separação entre os irmãos é inevitável, né, e pelo bem das crianças. Mas, se puder evitar, melhor. A gente trabalha com grupo de irmãos. E se puder estabelecer a convivência entre essas famílias, melhor ainda. Aliás, isso a gente percebe pelo juizado, que a Valesca vai poder falar, isso é até fundamental, ali é condição, é pré-requisito, manter a convivência. É isso que a gente recomenda e a gente trabalha até para melhorar a relação entre as famílias, que às vezes dá problema também. Tá? Só confirmando, a Liane falou tudo, né? Preferencialmente não se separar os irmãos. Mas tem casos que, se não se separar os irmãos, ali não vai acontecer uma adoção, né? Então, qual que é o melhor interesse? Então, às vezes, são grupos de irmãos, igual ela falou, 6 irmãos. Não tem, às vezes, ninguém no cadastro de Goiânia, de Goiás, nacional, que aceite adotar aqueles 6 irmãos, né? Então, ali, para o melhor interesse, né, acontece, e aí, tanto a equipe técnica, quanto o juiz coloca na sentença, que tem que se manter os vínculos, né? Ou seja, essa família vai ter que se encontrar, vai ter que conviver, e esses irmãos têm que se manter o vínculo entre eles. E acontece, na maioria dos casos que eu acompanho, são mantidos esses vínculos. Perfeito. Posso fazer uma pergunta? Tem gente inscrita, eu vou te colocar na inscrição depois. Eu vou bater a Mara, depois eu te coloco, Luciânia. Mara, por favor. Eu sou psicóloga do Tribunal de Justiça daqui de São Paulo e o que eu queria era falar um pouquinho sobre o projeto, era programa e virou serviço, porque aqui nós temos o serviço de família acolhedora ocorrendo, né? Então, eu só queria explicar um pouquinho como é que funciona, ele é subsidiado pela prefeitura e essas famílias selecionadas
e, como disse a Vera, elas não podem fazer parte do cadastro de adoção, elas são trabalhadas para receber as crianças. Então, a criança, ao invés de ir para o abrigo, ela pode ir para de uma família acolhedora, onde ela vai ficar até 1 ano e meio, né? Em média tem ocorrido varia muito de caso para caso, mas muitos casos têm durado 6 meses. Então, essas crianças vão para essas famílias, e essas famílias ajudam a trabalhar a regressão familiar, por exemplo, porque a criança tanto pode voltar para a família nuclear ou a família, como ela pode ir para adoção. E essa família cuidadora, ela tem todo um trabalho. Ela aqui em São Paulo, ela funciona, ela está ligada ao ONGs e que fazem o trabalho eles preparam essas famílias durante muitos meses para elas estarem prontas e acompanham todo o processo até a criança sair, porque é um trabalho bastante intenso, difícil, né? Porque muitas famílias se apegam às crianças e é difícil o momento de separação, muitas vezes até para a criança e para a família. Então, eu quero só estar dizendo que o que é esse projeto de família. Aqui em São Paulo, com o tecido deram 10 anos, tem, acho que Campinas, me parece, tem um trabalho junto a adolescentes, que é diferente, mas eu só queria explicar um pouquinho como é que a Vera acabou falando antes, eu tinha levantado para explicar o que era esse serviço de filha acolher. É isso. Ok, Mara, muito obrigada. Lenine Fac, eu acho, ou Face, coloca lá no chat, gente, que como parte do projeto Família Acolhedora, uma prioridade, segunda, dia 24/8, daremos continuidade ao grupo de trabalho com o encontro, a formação online das famílias acolhedoras, desafios e possibilidades. Aí ela coloca o link aí no chat, quem se interessar pode ir lá no link, tem 2 links aqui. A Vera Cardoso coloca no chat que no dia 26 de agosto começa o ENAFAM, Encontro Internacional sobre Família Acolhedora, promovido pelo TJ do Paraná. Depois, a Ana Paula fala o seguinte: trabalho como oficial judiciário na infância e juventude, mas na área infracional. Percebo que as intervenções da justiça restaurativa levam a resultados positivos também nos abrigos, quando de conflitos entre os adolescentes. Isso é uma realidade também na vara de vocês? Liane e Valesca, por favor, a moça Ana Paula é de Minas Gerais. Ana Paula, a gente trabalha dentro da justiça restaurativa, principalmente com a metodologia de círculos de construção de paz, e não só em situações conflitivas, né? No ano passado a gente fez uma série de círculos de construção, tanto com adolescentes, quanto também com os educadores, com os coordenadores da instituição. E a gente observa que a gente teve, sim, resultados muito positivos, né? Os círculos são espaços de escuta, de fala, de construção de empatia. A gente trabalhou círculos envolvendo autoestima, respeito. Então, a gente observou que foi um espaço importante para eles. Então, a gente trabalhou separadamente grupos de coordenadores e educadores e grupos de adolescentes. E a gente teve, sim, resultados muito importantes. E em situações também não conflitivas, né? Trabalhando, como, né, a Vera falou, em situações preventivas, de melhoria de relacionamento, né, de construção de respeito e de espaços de fala e escuta. Liane, você quer acrescentar ou eu passo para a próxima? Passo para a próxima, né? Poderiam citar alguns aspectos que são observados no processo de avaliação para a adoção? Quais fatores favoráveis ou não para a adoção? Refiro-me às pessoas que desejam adotar. Quem fez a pergunta mesmo, Karen, não? Foi a Carolina Rodrigues.
Carolina Rodrigues. Recentemente, na minha especialização, estudando sobre o tema, muitos estudos apontam isso, que na lei ela não coloca aspectos objetivos que devem ser, né, avaliados pelo psicólogo. Não existem esses critérios objetivos para todos. Mas o que a gente observa nos estudos, que a lei coloca alguns aspectos fundamentais, né? Ou seja, essa criança não pode ser colocada em situação de risco, de vulnerabilidade, em situação de violência. Então, se a gente faz uma avaliação, existe ali, entre aqueles requerentes, uma situação de violência doméstica, de uso e abuso de substâncias, né? Ou uma situação familiar de vulnerabilidade. Esses são critérios objetivos que a lei, né, já coloca, ou seja, o melhor interesse da criança. Se aquele espaço não oferecer, se aquela adoção não oferecer reais vantagens para quem for adotado, isso já é um crivo que a lei estabelece. E outros critérios que a gente aí observa estudando os artigos de psicologia dentro dessa área, aspectos importantes de serem observados, a motivação desses pretendentes, é uma motivação focada, a gente fala, toda motivação é legítima para a pessoa, né? Mas nem toda motivação é legítima para a criança. E essa motivação precisa ser legítima para a criança. Então, se eu tenho pretendentes que querem adotar, porque eu quero ter alguém, eu estou na velhice, eu quero ter alguém para cuidar de mim, ou eu tenho filhos, eu quero um outro filho para cuidar do meu filho menor, fazer companhia para ele. Isso pode ser um motivo legítimo para a pessoa, mas não é um motivo legítimo para a criança. E aí é um critério, por exemplo, que é desfavorável. Se a gente tem um casal, por exemplo, que a gente percebe que existe uma motivação de um lado, mas o outro está ali só por aquela pessoa. Não, a gente casou, não conseguiu ter... Eu tenho meus filhos, mas o meu companheiro, a minha companheira não conseguiu tê-los. Então, vou adotar para salvar nosso casamento, né? Como é que é a qualidade desse relacionamento conjugal quando o casal vai adotar? Outro aspecto que a gente também observa, além da motivação, além da qualidade do relacionamento conjugal, é também questões referentes à saúde mental, né? Às vezes a gente percebe que a pessoa acabou de passar ali por uma situação de luto, por várias perdas, né? De bebês, está ali no luto perinatal e direto pula de cabeça para adoção, né? Para ali tentar substituir uma dor pela outra, né? Um filho pelo outro. Então, tem que ser trabalhado esse luto primeiro, tem que ser elaborado tudo isso que ela vivenciou, essa história de percas, para ela realmente decidir pela adoção, estar ali aberta para essa criança, aberta para esse projeto adotivo. Então, são algumas das questões que, pelo estudo, né, da literatura da área, a gente procura observar e trabalhar. Perfeito. Liane? Então, a gente fez, né, alguns trabalhos também de avaliação de padrinhos e a gente procura observar isso que a Valesca falou mesmo, a questão da saúde mental, né, se a família é estruturada, se tem condições de receber essa criança. Então, a avaliação é bem mais nesse sentido, de personalidade mesmo, alguma possível patologia e, se tiver, a gente encaminha, né, para os tratamentos adequados e costuma dar certo. É isso aí. Muito bem, gente. Tinha a Luciana inscrita, mas ela já colocou no chat que já está contemplada pelas respostas que deram aqui. Aí eu vou pedir para a Liane e a Valesca fazerem as considerações finais. Nós já estamos com o prazo esgotado aqui. E agradecer a vocês, viu? Em nome do Conselho Regional de Psicologia. Então, por favor, fiquem à vontade. Bom, eu queria agradecer, né? Foi uma noite muito feliz para mim. Eu sempre fico muito feliz em poder acrescentar, né, a esse tema, igual eu falei, tão importante. E como eu sempre coloco a arte, né, na minha vida, de alguma forma, eu escolhi uma poesia, né, para estar falando aqui para vocês, para fechar. Queria agradecer a presença de todos. Fiquei surpresa, né? Tem gente aqui do Brasil inteiro. Então, assim, a gente tem que estar junto mesmo, cada vez mais discutindo, né, sobre o tema e avançando aí na pesquisa e na psicologia, tá? Obrigada. Dar à luz. Dar à luz a uma criança é iluminar seus dias, dividir suas tristezas,
somar suas alegrias. É ser o próprio calor naquelas noites mais frias. Dar à luz é estar perto, é sempre chegar primeiro, é ter o amor mais puro, mais honesto e verdadeiro. Amar do primeiro olhar até o olhar verdadeiro. Amar do primeiro olhar até o olhar derradeiro. Dar à luz é se estressar, é não conseguir dormir, é ser quase odiado por dizer não vai sair. Dar à luz é liberar, mas também proibir. Dar à luz é ser herói com papel de vilão. É saber regrar o sim e nunca poupar o não. Não é traçar o caminho, é mostrar a direção. Dar à luz é ser presente nos momentos mais cruéis. É ensinar que os dedos valem muito mais do que os anéis. E mostrar que um solar vale mais que 1000 hotéis. Dar à luz é se doar, é caminhar lado a lado. É a missão de cuidar, de amar e ser amado. É ser grato por um dia também ter sido cuidado. É conhecer o amor maior que se pode amar. É a escola da vida que insiste em ensinar que para dar à luz a um filho não é preciso gerar. É entender que o sangue, nesse caso, é indiferente. Duvido o DNA dizer o que a gente sente. É gerar alguém na alma e não biologicamente, pois não tem biologia nem lógica para explicar. Amor de pai e de mãe não se resume em gerar. Quem gera nem sempre cuida, mas quem ama vai cuidar. Vai cuidar independentemente da cor que a pele tem, da genética, do sangue. O amor vai mais além. O amor tem tanto brilho que quem adota um filho é adotado também. Isso é do Braulio Bessa, né, gente? Linda. Obrigada a todos, tá? Por essa noite. Maravilhoso, Liane. Nossa, lindo, amei. Que você nos deu agora. Maravilhoso. Valesca, por favor. Que lindo, Liane. Eu sou apaixonada no Braulio Bessa, sou suspeita. Adoro os poemas dele. Queria agradecer, né, pela oportunidade e por todos que estiveram aqui nesse momento de compartilhamento. Foi um grande prazer. Agradecer aos meus colegas do Tribunal de Justiça que estão aqui me prestigiando, aos meus familiares que também estão me assistindo, e me colocar à disposição, quem quiser, eu tenho um Instagram profissional que chama @gestando.sonhos, então quem quiser lá mandar algum direct, quiser conversar mais sobre o tema, trocar referências, né, bibliográficas sobre esse tema tão interessante, foi de muita riqueza para mim. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Liane, né, pelo compartilhamento aí do momento. E eu escolhi o Schettini, que é um autor que eu adoro, né? Ele é um autor pai adotivo, escolhi uma frase que eu gosto muito dele, que eu vou ler aqui, que é muito do que eu acredito, né, sobre a adoção e sobre paternidade, maternidade. Todos os filhos são biológicos e todos os filhos são adotivos. Biológicos porque essa é a única maneira de existirmos, concreta e objetivamente. Adotivos porque é a única forma de sermos verdadeiramente filhos, né? Então todos nós tivemos que ser adotados pelos nossos pais, pelas nossas mães, para existirmos objetivamente nesse mundo. Muito obrigada. Maravilhoso também, o Luiz Schettini estaria conosco, mas não pôde estar nessa data, uma pena que ele não pôde estar aqui, mas vocês abrilhantaram o nosso evento hoje. Obrigada por todas as contribuições. Eu gostaria de convidar todos os presentes para a nossa Semana da Psicologia, que também será online semana que vem, todos os dias da semana que vem, todos os períodos da semana que vem. E também para vocês continuarem nos acompanhando aqui nesse nosso projeto, que é o Diálogos para Fortalecer a Psicologia Jurídica. A cada mês nós temos esses encontros. No mês que vem, nós estamos planejando fazer sobre a medida de segurança e o PAILI, que é um programa que nós temos aqui no estado de Goiás, inovador no Brasil e pioneiro.
Então, já estão todos convidados, podem se inscrever no Instagram do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, que a gente vai divulgar todos os eventos por lá. Muito obrigada. Eu gostaria de chamar o pessoal da Comissão de Psicologia Jurídica para abrir a câmera e vir para cá, para a primeira página, para a gente fazer uma foto. Quem que é da comissão que está aí, gente? Abram os seus microfones para vocês conseguirem vir para a primeira página aqui, por favor. Valesca, você pode repetir seu Instagram para a gente, por favor, que eu vou colocar lá no chat. Está muda? Desculpa. É @gestando.sonhos. Gestando.sonhos. Ok. Cadê o pessoal da comissão? Para a gente tirar uma foto. Gente, pessoal da comissão do CRP Goiás, por favor, vem para cá. Não tem mais ninguém da comissão, só nós aqui, eu, Gisela, Valesca e Eliane, é isso? Perfeito, então. Vou printar essa tela aqui para a gente ter na nossa memória, tá? Nossos projetos. Gisela, muito obrigada pela sua contribuição de sempre. Gisela, você organizou aqui conosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade de sempre, tá bom? Tamo junto. Ok, printei já, vou colocar lá no grupo da Psicologia Jurídica, tá, gente? E muito obrigada para todos vocês. Excelente noite, excelente final de semana, excelente descanso, e nós vamos descansar com os corações mais acalentados depois de tanta poesia e tanta coisa linda que a gente escutou aqui. Liane, obrigada. Valesca, obrigada. Muito obrigada pelas palavras de vocês, tá? Boa noite, gente. Obrigada. Cara, deixa eu só colocar também o Insta do Conviver, que é @conviver_geago. Tá aí no chat, eu coloquei. E o meu Insta também é Liane_PC. Pronto. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, Obrigada, gente. Valeu demais. Pessoal. Obrigada, cara. Obrigadão. Boa noite.